Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Hoje é dia de votar aqui em Portugal, eleição para presidente. Parece que brasileiro até pode votar aqui se quiser, precisa comprovar um mínimo de 3 anos de residência e desistir de votar no Brasil, ou é um ou é outro. Eu não tenho certeza, na verdade, mas tudo bem, eu não preciso pensar nisso ainda, nem tomar uma decisão agora, porque eu não completei 3 anos aqui e então eu não posso votar. Mas eu fico pensando na situação aqui de Portugal e como que algumas coisas estão seguindo uma espécie de roteiro de um filme que eu já vi. E é esquisito passar por isso de novo, sob um novo ângulo, né? Como imigrante no país e tal. E eu me sinto até um pouco impotente e sem voz. Mas eu nem vim falar de política hoje, nem citar nomes dos candidatos, nem mesmo levantar as minhas bandeiras e vieses. Eu vivi 2 semanas bem difíceis. Eu trabalhei que nem uma condenada, eu tô bem esgotada, não dormi direito. E eu ainda tive várias decepções ao mesmo tempo, algumas no mesmo dia, dessas que talvez sejam até necessárias na vida, sabe? Pra gente aprender algumas lições, e isso me fez pensar bastante no quanto todos nós, sem exceção, exigimos de um líder de um país, por exemplo, atitudes e características e valores que nós mesmos não estamos dispostos a praticar. Nós queremos que um presidente não seja egoísta, não pense apenas nele, no dinheiro, num partido, que pense no coletivo e abra o caminho para oportunidades iguais a todos, né? Mas nós, enquanto isso, não ouvimos, não damos chance, não agimos pensando na comunidade, olhamos apenas para o nosso umbigo, porque eu não posso, eu não quero, eu não tenho, eu preciso, eu. E às vezes, como eu já disse aqui há alguns episódios, mesmo sendo escritora e ter um apego pela criação e individualidade e pegadas digitais únicas, talvez a galera lá do Pluribus é que tenha razão, sabe? Uma mente só, né? Para todos. Em que todos entendam a vida em comunidade de fato. Aí acaba a guerra, acaba a fome, impérios caem. E todos compartilham uma mesma mente generosa. Uma das maiores lições que eu aprendi na vida, e eu aprendi bem cedo, foi a ouvir. Talvez porque eu seja irmã mais nova, tenha crescido num lar desfalcado, no sentido de ter apenas mãe e não pai, e ter tido uma mãe que era bastante sensível às dores da vida de forma geral, e para me conectar com ela, eu precisava entender através do prisma dela. E ouvir minha mãe, ou qualquer pessoa, na verdade, não era só ouvir as palavras, era entender um contexto, ler os gestos, as expressões, os reflexos, os movimentos do corpo. Ouvir era estar ali, no presente, com ela, sem tentar julgar, vinculando o passado nas palavras, nem tentar trazer conselhos, nem opiniões de um futuro inexistente, sabe? Para ouvir de verdade, a gente precisa estar disposto a colocar de lado essas nossas razões e convicções pelo outro, porque não se trata de nós naquele momento. Às vezes a gente precisa também ser tradutor do que a gente ouve, né? Ter mais paciência com o que se ouve, fazer mais perguntas, deduzir menos, para que a escuta seja mais ativa e inteligente. Ouvir calado, mas sem prestar atenção ou sem tentar compreender o que está sendo dito, não adianta. Ouvir também as entrelinhas, estender a mão quando o outro não diz nada, mas quer dizer muito com um silêncio. Tem tantas formas de ouvir. Sabe o que é curioso? Às vezes, quando eu vejo que eu estou com muita dificuldade de entender alguém, eu percebo que é justamente quando os meus pensamentos estão mais altos. Quando a minha cabeça está cheia e as vozes não se calam. Aí fica mesmo difícil de escutar o outro. E como não ouvir é um movimento que, pelo menos na aparência, nos diz
que é mais comum hoje em dia, talvez porque as pessoas estejam mais individualistas, mais egoístas, sei lá, ou talvez só mais independentes, ou porque a tecnologia nos tirou um pouco a necessidade de estar na presença do outro. Acho que é um exercício, sabe? Ainda mais crucial para a nossa sobrevivência, nos forçar a ouvir o outro, principalmente opiniões contrárias, exercitar o argumento e a mente, vencer toda essa preguiça que a gente tem de conversar, de nos expressar, medo também de nos expressar, que nos aprisiona dentro de nós mesmos. A gente acha que é preciso ter coragem para falar, mas é preciso a mesma coragem para ouvir. E tudo bem, nem sempre estarmos dispostos a isso, só que a gente tem que lembrar que tudo na vida é prática e aprendizado. A gente nunca vai fazer nada de forma perfeita. Nossas ações podem sempre ser melhoradas. E isso vale para falar e isso vale para ouvir. E ouvir, sobretudo, nos ensina também a falar. Ao ouvir e sentir enquanto o outro fala, aprendemos nós aprendemos, né, o que a gente gosta, a gente aprende o que a gente não gosta de ouvir, como gostaríamos de ser tratados, o que deveria fatalmente nos influenciar na forma como a gente trata os outros. A gente percebe o que não se diz, mas há intenção de dizer, ou o que se diz e que não há intenção de dizer. A comunicação, gente, é a nossa maior riqueza, a nossa capacidade de traduzir nossos pensamentos para um outro, da mesma espécie que nós, e até de outras espécies. Isso é um superpoder que a gente negligencia. Às vezes eu sinto que a gente está perigosamente caminhando para um lugar de solilóquios, monólogos incompreensíveis, inclusive porque nem mais preocupação a gente tem de nos fazer entender, de tão cansados que a gente está. Eu já falei aqui que falta gentileza na escuta, agora eu acrescento que falta confiança e benefício da dúvida. Estamos muito arrogantes, egocêntricos, certos do que pensamos, que nem mesmo estamos mais conseguindo dar espaço para o outro trazer uma nova visão. Reflita uma coisa hoje. Quantas vezes você torce o nariz, a sua expressão, quando ouve algo que não condiz com o que você pensa? Qual foi a última vez que você ouviu algo que não concordou e realmente parou para refletir o que exatamente sobre aquilo você não concordou e por quê? Quantas vezes numa conversa você não concordou a princípio e depois de algumas explicações você viu que não era tão contra assim como você pensava e que talvez seja apenas uma outra forma de ver as coisas? Quantas vezes você parou para tentar entender por que o outro pensa de uma forma tão diferente? Ou por que vocês discordam de um assunto e talvez, no fim das contas, vão precisar concordar em discordar e tudo bem? Qual foi a última vez que você agiu de forma arrogante? A última vez que fui arrogante foi numa daquelas chamadas de telemarketing, já não sei se era um seguro de saúde, se era um cartão de crédito que me estavam a tentar vender, e fui apanhada no meio de um dia de trabalho, disse que não era a hora mais oportuna para falar e a senhora continuou a insistir e pronto, e às tantas fui um bocado arrogante porque, para além de não ter paciência, pronto, estava mesmo a trabalhar e não dava para falar. Para mim, a arrogância, ela vem de uma sensação de inferioridade em relação à pessoa com quem a gente está falando, ou de impossibilidade de diálogo racional, sabe? Eu procuro evitar a arrogância, mas já fui arrogante com o meu pai. Infelizmente, muitas vezes nossos próprios pais, mães, tios, parentes mais próximos são quem acaba nos diminuindo e nos deixando sem alternativa para expor, para colocar nosso posicionamento, né? Mas nunca acho uma boa saída usar a arrogância, muito embora eu acho que ainda acabe sendo possível que eu recorra à arrogância algum dia, mas não vou gostar de ter recorrido a isso.